O naufrágio do Titanic é um dos eventos mais famosos e trágicos da história da humanidade. Em sua viagem inaugural, partindo de Southampton, Inglaterra, rumo a Nova York, o gigante dos mares colidiu com um iceberg na noite de 15 de abril de 1912. O impacto foi devastador. O navio começou a afundar pela proa e um sinal de socorro desesperado foi emitido para todas as embarcações próximas. A 107 quilômetros de distância, o RMS Carpathia recebeu o chamado e, sem hesitar, mudou seu curso correndo a toda velocidade em direção às coordenadas do Titanic. Apesar do frio extremo do Atlântico Norte, o Carpathia chegou a tempo de resgatar 705 sobreviventes. As coordenadas enviadas pelo Titanic foram fundamentais para localizar os sobreviventes e, posteriormente, recuperar mais 328 corpos que estavam flutuando no mar. Porém, quando se tratava de encontrar o próprio navio, usar essas coordenadas se mostrou um desafio muito maior, tanto que o paradeiro exato do Titanic permaneceria um mistério por mais 73 anos. A busca pelo Titanic começou quase que imediatamente após seu trágico naufrágio. A partir da última localização do navio registrada, muitas pessoas e empresas começaram a planejar como trazê-lo de volta à superfície. A imaginação corria solta, mas a realidade era implacável. Ninguém tinha a menor ideia de onde o navio estava exatamente. Naquela época, a tecnologia de mergulho era extremamente limitada. Mergulhadores, por exemplo, só conseguiam descer até cerca de 90 metros de profundidade usando escafandros pesados. Já o Titanic está a quase 3.800 metros de profundidade, onde a pressão ultrapassa 400 atmosferas, o que esmagaria qualquer equipamento ou ser humano sem a proteção adequada. Ou seja, qualquer tentativa de resgate era impossível com a tecnologia disponível na época. Nos anos que se seguiram, diversas propostas de salvamento foram apresentadas, mas todas elas enfrentaram desafios tecnológicos e financeiros intransponíveis. Então começaram a surgir propostas cada vez mais criativas. Usar ímãs gigantes acoplados a submarinos que seriam atraídos pelo casco de aço, encher o navio com milhões de bolas de ping-pong para fazê-lo boiar, ou até congelar os destroços dentro de um iceberg artificial e puxá-lo à superfície. Irônico, não é? Afundado por um iceberg e resgatado por outro. Essas ideias, por mais criativas que fossem, foram rapidamente descartadas como impraticáveis. E mesmo que fossem tecnicamente possíveis, o principal problema persistia. A localização exata dos destroços permanecia completamente desconhecida. 4 décadas depois, com o avanço de tecnologias como submarinos e sonares, a busca pelo Titanic foi finalmente retomada. Em 1953, Risdon Beasley, fundador de uma empresa de salvamento marítimo, liderou uma expedição, lançando dinamite no oceano para gerar ondas sonoras que seriam captadas por sonar. A ideia era mapear o fundo do mar e tentar identificar os destroços. Embora engenhosa para a época, essa técnica se mostrou muito rudimentar e ineficaz para a busca em uma área tão vasta e profunda. Foi somente em 1977, 25 anos depois, que Robert Ballard, um renomado geólogo marinho, decidiu encarar o desafio. Ballard estava determinado a ter sucesso onde outros falharam. Ele montou a empresa Seasonics International e equipou um navio com um sonar e uma câmera presa a um cano perfurador com uma garra controlada remotamente. Infelizmente, a missão terminou em um fracasso custoso. O tubo de perfuração quebrou, lançando mais de 900 metros de cano e cerca de US$ 600 mil em equipamentos eletrônicos para o fundo do oceano. Mas não se esqueça do nome desse cara, pois ele ainda será importante na busca pelo Titanic. Alguns anos depois, um personagem verdadeiramente excêntrico entrou em cena. Jack Green, um magnata do petróleo texano. Bilionário autodidata, ele já havia financiado buscas por lendas como a Arca de Noé, o Monstro do Lago Ness e até mesmo o Pé Grande. Portanto, não foi surpresa nenhuma quando ele anunciou seu ambicioso objetivo de descobrir o lendário Titanic. Green primeiro garantiu o patrocínio de alguns amigos com os quais jogava poker. Depois também obteve apoio científico da Universidade de Colômbia, fazendo uma doação de US$ 330 mil para a compra de um sonar de varredura ampla em troca de acesso ao equipamento e suporte técnico por 5 anos. Mas a excentricidade de Green não parava por aí. Ele chocou sua equipe de cientistas ao trazer a bordo um macaco chamado Titã, que, segundo ele, havia sido treinado para apontar o local exato do Titanic em um mapa. Os cientistas deram então um ultimato a Green: ou o macaco ou eles. Green acabou cedendo. Em 17 de julho de 1980, Green e sua equipe partiram da Flórida rumo à última localização conhecida do Titanic, as exatas coordenadas do último SOS antes de afundar às 2h20 da manhã. Mesmo com as coordenadas, Green e sua equipe precisaram expandir drasticamente a área de busca. O chamado de socorro ocorreu 2 horas antes do afundamento completo, o que significa que o Titanic pode ter derivado durante esse tempo, sendo empurrado por correntes oceânicas. Naquela noite, as correntes se moviam para o sul do Atlântico Norte. O iceberg que atingiu o navio também havia sido levado nessa direção pela corrente do Labrador, vinda da Groenlândia.
Localizar os destroços seria, portanto, um desafio muito mais complexo. Green iniciou sua busca com um sonar de varredura lateral preso a um cabo. Esse sonar era rebocado ao longo do fundo do mar, emitindo sinais acústicos para os lados, mapeando grandes áreas rapidamente e identificando formas incomuns. Quando uma anomalia era detectada, um magnetômetro era usado para determinar se tratava de algo metálico, indicando um objeto feito pelo homem ou apenas uma formação natural. Complementando isso, para rastreamento preciso, transponders foram implantados para monitorar os movimentos do sonar e marcar áreas de interesse com coordenadas exatas. Apesar de uma busca extensa, a expedição de 1980 de Green não teve sucesso. Foram quase 3 semanas de mau tempo entre julho e agosto sem resultados. A equipe mapeou cerca de 1.300 quilômetros quadrados e identificou alguns alvos potenciais, mas nenhum se confirmou como os destroços. Com o fracasso, eles então começaram a questionar a precisão das últimas coordenadas transmitidas pelo Titanic. Notaram que os sobreviventes haviam sido resgatados várias milhas a leste da posição original, sugerindo que a localização informada pelo navio poderia estar incorreta, e que o Carpathia talvez tenha encontrado os botes mais por sorte do que por precisão. Depois de novas análises, Green e sua equipe decidiram ampliar ainda mais a área de buscas na expedição seguinte, considerando que o Titanic poderia ter sido levado pelas correntes do oceano após o último pedido de socorro. Com equipamentos melhores, como um sonar mais avançado, seguiram confiantes. Apesar do mau tempo e de falhas técnicas, escanearam 14 áreas, mas 13 mostraram apenas formações naturais no fundo do mar. No último dia da expedição, já sem muita esperança, tentaram uma última vez usando uma câmera montada em um trenó que deslizava perto do solo submarino. Ao revisar as imagens, uma forma diferente apareceu na tela. Parecia uma hélice. Green achou que finalmente havia encontrado parte do Titanic. Porém, antes de confirmar, infelizmente a expedição teve que voltar. A equipe partiu sem saber se tinha encontrado algo real ou só uma ilusão. Sem desistir, Green então organizou uma terceira expedição em 1983 para investigar melhor esse objeto. Com tecnologia mais moderna, conseguiram imagens ainda mais nítidas. Mas mesmo com uma busca cuidadosa, o objeto nunca mais apareceu. Agora já se passavam 70 anos desde o naufrágio e o Titanic ainda não havia sido encontrado. Apesar disso, há certo mérito nas missões de Green. Elas ajudaram a mapear bem a região, deixando informações importantes para futuras buscas. Aliás, se esse tipo de conteúdo te interessa e você quer seguir explorando os mistérios do oceano, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você acompanha de perto nossos próximos vídeos. Enquanto a terceira expedição de Green terminou sem resultados em 1983, Robert Ballard permaneceu inabalável em sua determinação. Desta vez, Ballard procurou oficiais da Marinha dos Estados Unidos para solicitar financiamento para a tecnologia de submersível robótico de que precisava. A Marinha estava interessada na tecnologia, mas principalmente porque queria localizar 2 submarinos da Guerra Fria afundados, o USS Thresher e o USS Scorpion. Para Ballard, foi uma oportunidade perfeita. O Titanic acreditava-se estar entre os 2 submarinos. A Marinha então concordou em financiar a construção do Argo, um ROV, traduzindo veículo operado remotamente com câmera, sonar e luzes capaz de operar até 6.000 metros de profundidade e capturar imagens detalhadas e com um amplo campo de visão. Em troca pelos serviços, Ballard poderia procurar o Titanic em seu tempo livre, até mesmo como forma de testar o equipamento. Em 1984, a Marinha encarregou Ballard de localizar os submarinos nucleares afundados. Sua equipe não apenas encontrou os destroços, mas também fez uma descoberta fundamental que poderia ajudá-los a encontrar o Titanic. Eles perceberam que, à medida que os submarinos afundam, os destroços se espalham amplamente, com materiais mais leves flutuando mais longe devido às correntes oceânicas. Isso cria um campo de destroços que pode ser seguido para localizar o local principal do naufrágio. E essa foi a grande sacada. Depois, em 1985, houve uma segunda expedição onde a Marinha incumbiu Ballard e seu time a mapear o Scorpion. Ballard buscou o apoio da agência oceanográfica francesa Ifremer, liderada por Jean-Louis Michel. O plano era o seguinte: os franceses usariam o sonar de alta resolução para identificar alvos e os americanos usariam o Argo para investigar com câmeras. De 5 de julho a 12 de agosto, a embarcação francesa pesquisou sistematicamente uma vasta área de quase 400 quilômetros quadrados. No entanto, apesar de todo o esforço, nada foi encontrado. Ballard concluiu que o sonar não era eficaz para encontrar os destroços.
Então, em vez disso, ele decidiu mudar radicalmente sua estratégia. Decidiu focar no campo de detritos, como aprenderam nos submarinos. Ao contrário do sonar, as câmeras do Argo conseguiam diferenciar objetos feitos pelo homem de formações naturais. E o campo de detritos era um alvo muito maior. A nova estratégia de Ballard envolvia rebocar o Argo através do fundo do mar 24 horas por dia, 7 dias por semana, com turnos de pesquisadores analisando a transmissão ao vivo da câmera. Era um trabalho exaustivo e monótono. E por várias semanas, o Argo capturou apenas imagens de características naturais do oceano. Restavam apenas 12 dias para o fim da expedição e a equipe estava ficando sem tempo. A tensão era palpável. Então, os objetos na transmissão ao vivo do Argo começaram a mudar. De formações naturais, eles passaram a se assemelhar a destroços humanos. A esperança reacendeu. Enquanto o Argo continuava a seguir a trilha de destroços, um objeto maior e inconfundível apareceu na tela. A equipe instantaneamente reconheceu sua forma. Ela correspondia perfeitamente às fotografias do navio que a equipe havia estudado exaustivamente antes da expedição. O Argo acabara de passar por uma das caldeiras do Titanic e a emoção tomou conta da equipe. Em 1º de setembro de 1985, após 73 longos anos de busca incansável, os destroços do Titanic foram finalmente descobertos. Sua localização exata era a cerca de 24 quilômetros de onde o pedido de socorro do Titanic foi feito antes de afundar, confirmando a teoria da deriva. No dia seguinte, a equipe retornou à área onde encontraram a caldeira e, para sua surpresa e emoção, também descobriram a popa do Titanic a cerca de 600 metros de distância. Pouco depois, a proa do navio também foi encontrada, confirmando a teoria de que o Titanic se partiu em dois antes de afundar. As imagens capturadas mostraram a proa do navio intacta, com o nome Titanic ainda visível no casco. Enquanto exploravam mais a fundo o local do naufrágio, a equipe encontrou numerosos artefatos espalhados pelo fundo do oceano. Itens pessoais como sapatos e pedaços de roupas e objetos que contavam histórias de vidas perdidas e sonhos desfeitos. Em 1986, Robert Ballard retornou ao Titanic para a primeira exploração oficial do navio. Desta vez, eles usaram um submersível tripulado Alvin e um veículo operado remotamente chamado Jason Jr. Em 11 mergulhos, Ballard capturou horas de vídeo e mais de 57 mil fotos do Titanic repousando no fundo do mar. Durante alguns mergulhos, o Jason Jr. foi implantado para inspeções de perto, proporcionando imagens incríveis, incluindo um momento memorável em que foi pilotado para dentro da grande escadaria onde um lustre de cristal ainda pendia no convés, intocado pelo tempo e pela escuridão do oceano. Nos anos seguintes, vários esforços de recuperação foram liderados por diferentes equipes e numerosos artefatos foram trazidos à superfície. Esses artefatos foram exibidos em várias exposições ao redor do mundo, chamando a atenção do público para a trágica e fascinante história do Titanic. Entre 1993 e 1998, a RMS Titanic Incorporated conduziu uma série de expedições, recuperando mais de 4 mil itens. Em uma expedição de 1996, a equipe tentou controversamente içar uma grande seção do casco externo do Titanic. 20 toneladas de parte das cabines da primeira classe, medindo 4,6 por 7,6 metros. A seção tinha 4 vigias, 3 das quais ainda continham vidro. Acredita-se que ela se desprendeu durante o naufrágio ou após o impacto com o fundo do mar. A tentativa de recuperação dessa peça do Titanic foi transformada então em um evento midiático, com passageiros de cruzeiro pagando $5.000 para assistir. Sacos infláveis foram afundados a quase 4 quilômetros abaixo da superfície e presos à grande peça do casco. Posteriormente, foram enchidos com diesel e a ideia era fazer com que os sacos e a peça flutuassem até a superfície. Porém, o mau tempo rompeu os cabos e a peça voltou a afundar. Em 1998, conseguiram recuperá-la com sucesso e foi exibida depois em Las Vegas. A operação foi criticada por arqueólogos marinhos, historiadores e cientistas como um espetáculo publicitário. Alguns chamaram até de saque de túmulo. Missões seguintes estudaram a estrutura do Titanic, as causas do naufrágio e as histórias dos passageiros. À medida que mais expedições se seguiram, ficou claro que os destroços estavam se deteriorando a uma taxa alarmante. As duras condições do oceano profundo, combinadas com o crescimento de bactérias que consomem ferro, representavam uma ameaça significativa à integridade do navio. Visitas recentes aos destroços revelaram ainda mais sobre o design e a construção do Titanic. Tecnologias avançadas de imagem permitiram que pesquisadores criassem modelos 3D detalhados da embarcação, oferecendo insights sobre sua integridade estrutural e o nível de deterioração. Esses modelos são ferramentas valiosas para futuros esforços de conservação, ajudando a desenvolver estratégias para preservar o navio enquanto ele ainda continua a se degradar. No 100º aniversário do naufrágio, em 14 de abril de 2012, o Titanic passou a ser protegido pela Convenção
Convenção da Unesco sobre Patrimônio Cultural Subaquático. Muitos questionam se futuros mergulhos nos destroços realmente deveriam acontecer, ou se os destroços do Titanic deveriam ser deixados intocados, pois é um solene cemitério marítimo. E após o trágico incidente do submersível OceanGate Titan em 2023, que resultou na morte de todos os 5 passageiros, muitos reiteram ainda mais esse sentimento, reforçando a ideia de que o local deve ser respeitado e preservado em sua condição atual.